quanto que eles recebiam? Tanto PP quanto PSDB, o senhor sabe? Divisão? Coisas de mais ou menos na época $100 mil, $120 mil. 96 a 2000, né? Vou entregar. E os valores para o PSDB? Na verdade eu tinha casa de câmbio e operava, fazia algumas operações para o deputado Zé Janene. E no caso, a questão de Furnas é que o Zé Janene tinha algumas operações que ele dividia com o então deputado, na época, Aécio Neves. Em alguns serviços que algumas empresas prestavam para Furnas. E uma delas era a Bauruense, onde alguns funcionários do seu José retiravam valores, entregavam ao seu José entregava a mim, para que eu pudesse levar para Brasília ou fazer algum pagamento. Então, uma dessas empresas era Bauruense, que entregava valores ao senhor José Janene, que repassava ao senhor para levar a Brasília. Ou levar a Brasília, ou a São Paulo. Na verdade, ele tinha uma conta corrente comigo. E ele, o Janene? Todo o dinheiro que ele, ou a maioria da arrecadação que ele fazia, ele mandava para mim. A Bauruense tinha um contrato com o Furnas. Sobre o que o senhor sabe? Era prestação de serviço. Sobre o que o senhor sabe? Diversas prestações de serviço. Se não me engano, na época teve um inquérito. Inclusive, estava correndo em Brasília esse inquérito. A gente localizou esse inquérito. E o senhor sabe se o José Janene tinha, que diretoria que ele tinha na Furnas? Eu não sei dizer qual diretoria, mas por ouvir dizer, né? Na verdade, ele dividia essa diretoria com, então, na época, deputado Nelson. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janene, em comum acordo com o deputado Aécio. A diretoria, que o PP tinha uma diretoria, né? O Partido Progressista, né? Que era que o José Janene era responsável, é isso? Pode dizer? Como o Paulo Roberto Costa. Que ouviu dizer que José Janene dividia esta diretoria com o então deputado, né? Isso, né? Tá, a gente precisa de informação. Deputado na época. Na época. Então, deputado. Quem que falou isso pro senhor? O próprio deputado Zé Janene. Ele falou isso pro senhor? Falou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Que era com o PSDB, né, na verdade, né? Com o PSDB pelo deputado, né? Exatamente. O próprio deputado já disse ao declarante pessoalmente e por mais de uma vez que dividiu uma diretoria de Furnas com o então deputado. Em que contexto ele dizia isso pro senhor? E assim, por que surgia esse assunto? Às vezes surgia esse assunto de conversas políticas que eles estavam tendo e eu, na verdade, estava junto, eu acabava escutando. Ele falava também para outras pessoas isso? Por exemplo, ele conversando com outro colega de partido. Então, naturalmente saía essa questão que, na verdade, o Partido Progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com então, o PSDB, no caso, a cargo do deputado Aécio Neves.
quanto que eles recebiam? Tanto PP quanto PSDB, o senhor sabe a divisão? Divisão eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense me passava mensalmente. Era coisa de mais ou menos na época $100 mil, 120 mil dólares. Passava. Bem lembrado também que na época o dólar era 0,87, 0,90, 0,91. Esses fatos aconteceram quando, André? Falando de 96 a 2001. Durante todo esse... 96 a 2000. Né? Durante todo esse período teve esse repasse $100 mil por mês. Mais ou menos isso. 96 a 2000. E esse valor, 100 mil, era... Primeiro, quem que entregava esse valor era o próprio seu José que me entregava. E os valores para o PSDB? Esses valores eram o senhor Janine que distribuiu ou ele nem chegava para o Janine? Eram duas frentes diferentes? Nem chegava para o Janine, eram duas frentes diferentes. O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? Mas a gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvir dizer, né? Não tenho certeza, não posso afirmar. Mas diziam que era a irmã dele, irmã do Aécio. Uma das irmãs dele, não sei se ele tem duas. Eu ouvi dizer que era uma das irmãs de Aécio Neves. Quem comentou ou isso? Ou se ele tem só uma irmã, não sei. Que era ou que era uma irmã, ou que era uma irmã de Aécio Neves. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Daré na época. O senhor teve contato com ela? A irmã do... Alguma vez a viu? Não. Se Não a viu? vi, não me lembro. Tá. O senhor não sabe o nome dela? Não. Nem adianta mostrar foto pro senhor. Até tinha uma foto dela aqui. Faz muito tempo, nós estamos falando dos anos 90. Não tem Tá. como lembrar certo. Mas o senhor teve contato com ela? Não tive contato com ela. Tá. O senhor na época disse que... mas desculpa, ainda falando com isso. O senhor falou que o Antônio Daré comentou com o senhor. O que o senhor lembra dessa conversa? O que ele falava? Algum dado específico? Algum lugar? Não, às vezes ele estava discutindo valores com o seu José e aí falava, pô, eu não posso pagar mais que isso, porque ainda tem a parte do PSDB, esse tipo de coisa. Então aí você acaba escutando. E nessas conversas que teve menção à irmã do Aécio, né? O senhor sabe dizer se também eram entregues em espécie para ela? Acredito que sim. O senhor sabe qual que era a profissão dela, algum dado em relação a ela? Não.